E aí, pessoal, tudo bem? Domingão, hoje é dia 20 de julho de 2025, uma semana extremamente complicada, muitas informações, desinformações, contra-informações, o que é bem típico dos nossos tempos. Para quem estuda um pouquinho de política e ciências políticas sabe bem disso. Muitas guerras são ganhas com comunicação, né? Então, tenha muito cuidado nesse momento de ficar restrito a apenas um meio de comunicação. Escutem as opiniões variadas, as opiniões contrárias àquilo que você acredita, àquilo que você defende, porque de repente você vai começar a entender como que funciona esse processo da informação, da desinformação e da contra-informação. Então, como nós acompanhamos essa semana, essa questão Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, né? Tem todo um imbróglio, tanto aqui do nosso judiciário nessa questão, mas existem questões muito mais importantes e maiores, que são as questões geopolíticas, né? O Brasil é um país importantíssimo, muito importante. De cada 8 pessoas no mundo, uma come comida brasileira. Então você veja só a importância do Brasil nesse quesito. O aço do mundo inteiro precisa do nióbio brasileiro. O Brasil tem 96% das reservas mundiais. E transformar um aço em um aço nobre faz necessário o nióbio. O nióbio é brasileiro, digamos assim. Aí nós temos água potável, que outros países não têm. Aí nós temos uma área fértil que nenhum país do mundo possui. Nós podemos ter 3 a 4 safras anuais que nenhum país consegue. Nós temos ainda uma reserva natural de 66% das nossas matas são preservadas, ao contrário do que dizem alguns grupos. Nós somos o país que mais preserva no mundo. Não existe nenhum grande país com tanta proteção ambiental como é o Brasil. Não se sinta culpado por nada, o mundo não está passando por nenhum problema por sua culpa ou por culpa do peido do boi. Aprenda um pouquinho sobre como se mede o metano na atmosfera. O carbono se mede por 1 milhão de partículas. Existe tão pouco metano na nossa atmosfera que ela é medida por a cada 1 bilhão de partículas. Não dá para medir por milhão, não existe referência do metano em milhão de partículas. Você tem que ter 1 bilhão de partículas para encontrar algumas dezenas de partículas de metano, que é insignificante. Estude o que sai da boca de um vulcão durante o ano inteiro, durante o dia inteiro, durante a semana inteira, que você vai entender que a ação do homem sobre o clima não tem nada de tão misterioso. Existem outros fatores que são muito mais importantes, como o oceano, como os raios solares, raios cósmicos e os vulcões. Aprendeu sobre essas 4 questões, você vai entender que a ação humana no planeta em relação ao clima é praticamente desprezível. Nós destruímos sim localmente, né? Você passa por um lugar que passou há 30, 40 anos, você vê que houve uma transformação. Então nós temos interferência sim, mas em micro-regiões, não no planeta Terra, onde 75%, 76% é água. Inclusive em muitos locais desses não tem nem como medir nada, nem a temperatura da água, nem a temperatura do ar, porque não existem aparelhos suficientes, né? São pouquíssimos aparelhos de medição comparados por quilômetro quadrado, né? Nós temos 510 milhões de quilômetros quadrados no planeta. 2.000 postos de medição. É praticamente ínfimo o processo ainda de medição. Mesmo o satélite, ele faz uma medição moderna, ele não tem comparativo com o passado. Então não pode afirmar nada que o planeta está esquentando ou não, porque não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Agora a gente sabe uma coisa, a Terra esquenta e esfria, isso a ciência já descobriu. Nós temos as eras glaciais e as interglaciais. Nós estamos numa era interglacial. O que se espera é que haja de novo uma era glacial. Só que isso demora algumas dezenas de milhares de anos. Pode ser 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos. A gente ainda não sabe isso. Bem, isso posto,
Vamos voltar nessa questão dos Estados Unidos e Brasil. O Brasil tomou atitudes consideradas impróprias. Por quê? Puniu empresas norte-americanas sem o devido processo legal internacional. Puniu de maneira arbitrária aqui no território brasileiro. A justiça brasileira atropelou o processo legal internacional. Essas empresas norte-americanas recorreram aos tribunais norte-americanos para se defender dos ataques do Supremo Tribunal Federal. Só aí já gerou a primeira questão de impasse. Então as empresas norte-americanas estão se amparando em tratados internacionais e estão ganhando as causas nos Estados Unidos, né? E começaram a impor restrições sobre o Supremo Tribunal Federal em virtude destas questões já expostas aqui por mim. Aliado a isso, ainda temos as questões ligadas à perseguição dos opositores do atual governo, que é muito clara e é muito evidente. E nós temos no Brasil hoje dezenas de presos políticos, para não falar centenas de presos políticos. Pessoas pegando 14 anos de prisão por terem participado de uma manifestação onde houve depredação, onde houve quebra-quebra e tal, mas as misteriosas câmeras desapareceram. Então, as câmeras que seriam suficientes para provar que todo mundo era culpado, né, conforme são acusados, desapareceram. Mas mesmo assim, todo mundo é culpado, entenderam? Mas é isso. E as poucas câmeras que registraram algumas coisas bem curiosas, como o pessoal que estava ali preparado para defender o patrimônio público, abrindo portas para manifestantes beberem água, passearem por dentro dos corredores, posarem para foto arrombando uma porta, um repórter fotográfico da Reuters Internacional. Isso tudo está fartamente documentado, foi distribuído até por empresas de notícia internacionais. Ou seja, existe todo um esquema que está sendo investigado e as partes não estão tendo o direito de se defender, porque não conhecem nem da acusação. São milhares e milhares e milhares de páginas e amanhã é o julgamento. Como assim? Eu tenho que ler, eu tenho que... Não, o seu julgamento já é amanhã, pá, tá aqui as provas. Aí o acusador é o mesmo que julga, é o mesmo que se diz vítima. Isso nunca existiu na história do mundo. A não ser em certas tiranias. Porém, falar isso é um tanto quanto perigoso. Isso posto, então, vamos para uma questão maior. Recentemente, teve a reunião dos BRICS, que são os países que estão se alinhando já há cerca de 15 anos para montarem um bloco econômico, um bloco de políticas que eles julguem necessárias para a melhoria do bem-estar do ser humano. Isso já vem um processo também da ONU, aquele programa 2030, né, que deveria acontecer ou vai acontecer até 2030. E o BRICS vem nessa tocada e o presidente do Brasil, então, fez um pronunciamento dizendo que era necessário desdolarizar a economia do mundo. Se isso ocorrer, os Estados Unidos quebram. Então, os Estados Unidos deixariam de existir. Então, eu estou aqui colocando um ponto. Para quem é americano, para quem é governante dos Estados Unidos, isso é uma ameaça terrível. Então, eles já estão acompanhando esse processo há várias décadas e parece que realmente eles chegaram no borderline do máximo permitido. Daqui para frente vocês não vão passar. Então, a China já havia sido citada nos meses anteriores com aumento de tarifas. A Rússia já foi avisada que se ela não parar a guerra da Ucrânia, a coisa vai engrossar para o lado dela e todo mundo que tiver com a Rússia vai ter 500% de taxa. E o Brasil está com a Rússia. O Brasil está comprando diesel da Rússia. E esse dinheiro ajuda a Rússia a continuar a guerra da Ucrânia. Então, você entenda bem,
o atual governo está ajudando a manutenção da guerra na Rússia com a Ucrânia. O atual governo ficou contra Israel. O atual presidente brasileiro, ele é persona não grata em Israel. Essa pessoa recebeu barcos de guerra do Irã aqui e que depois, misteriosamente, conseguiu urânio para fazer a bomba atômica. Essas são notícias extraoficiais. Só que tudo coincide com um ataque preventivo de Israel ao território iraniano, que foi um contra-ataque, na verdade, porque o Irã já havia despejado mísseis em Israel meses anteriores, e Israel fez esse ataque preventivo, matando vários dirigentes da alta cúpula iraniana de defesa, como cientistas também, e fez assim uma devassa nas questões de defesa militar, principalmente bases antiaéreas. E por último vem os Estados Unidos e faz o ataque com as bombas específicas de grande perfuração para destruir todos os laboratórios onde estavam sendo enriquecidos o urânio. Isso mostra claramente que o que está acontecendo hoje, as sanções ao Brasil, é uma somatória de tudo isso que eu acabei de falar. Então, o Brasil está entregando o seu apoio para o Irã, para o Hamas, para a Rússia, para a China, todos eles inimigos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está entendendo o Brasil como um país alinhado aos seus inimigos. Então, o Brasil vai ser considerado um inimigo. E o povo brasileiro está sendo muito mal informado sobre essas questões, né? Tanto o povo mais humilde como os empresários mais ricos. Eles ainda não entenderam. Se você ficar do lado do governo brasileiro contra os Estados Unidos, a tendência é que nós passemos a ser uma Venezuela, uma Cuba. Por quê? A tecnologia que faz qualquer país se mexer, se desenvolver, ela é totalmente controlada pelo governo dos Estados Unidos, militarmente falando e tecnologicamente falando. Então, aviões da Embraer não serão mais comercializados. Aviões da FAB não levantarão voo, porque os equipamentos utilizados para fazer isso são norte-americanos. Eles cortam o sinal, cortam lá, não pode mais fazer uso. Quem comercializar com o Brasil será punido. Então, o Brasil não vai vender para os Estados Unidos. Aí alguns falam assim, não vende para os Estados Unidos, vende para a China. Assim, a China já não tem mais condições de comprar mais nada. A China está em declínio. Basta você pegar o PIB da China nos últimos 20 anos. Ela já chegou no seu máximo e já está em retração. E não tem mais como voltar, porque a população chinesa estagnou. Porque eles fizeram a política de um filho por pessoa lá nos anos 70. Então, eles vão ter agora uma densidade demográfica menor, um poderio do povo menor, poderio de compra, e eles podem melhorar sim, né, o poderio de compra dessa população que vai envelhecer. Só que essa população que vai envelhecer, ela precisa de reposição, e não houve reposição. Então, isso descontrola tudo. É um grande... Gente, são tantas e tantas informações que fica difícil entender às vezes. Se eu tivesse como mostrar para vocês isso com gráficos, com imagens, seria bem mais fácil, porque não é tão simples você explicar para as pessoas, por exemplo, o que é o Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm 30 trilhões de economia, o Brasil tem 2. É como se fosse pensa assim, um transatlântico seria os Estados Unidos, e o Brasil seria uma lanchinha, né? Ou um iate. É mais ou menos isso. Não dá para comparar. Existe sim uma dependência. E ela não o culpado não é só o governo norte-americano, o culpado foram os nossos antepassados. Não se esqueçam que em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser um império do Brasil para se tornar uma republiqueta. Basta você ler o que era o império do Brasil
na época e ver no que nós nos transformamos, uma republiqueta. Nós temos 136 anos, estamos indo para 136 anos agora, de uma história muito feia, muito maluca, cheia de períodos muito estranhos, nefastos, né? 15 anos de ditadura Vargas, 21 anos de governos militares, os primeiros 4 anos, aquele sanguinário do Marechal Floriano, destruiu economicamente o Brasil, né? A República já começou totalmente capenga. Aí aquela república que, uma combinação, um ano ganha São Paulo, outro ano ganha Minas, um ano ganha São Paulo, outro ano ganha Minas. Isso tudo sendo chamado de democracia. E as pessoas acreditando nisso, né? Aí culmina em 1988 com uma Constituição sem pé nem cabeça, a pior Constituição da história do planeta. Não existe uma Constituição pior do que essa. E foi, nossa, cantada em prosa como uma Constituição cidadã. Né? Hoje, nem os ministros do Supremo cumprem o que está escrito nela lá. É vedado ao Supremo legislar. Eles estão legislando na cara dura. Né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Então, vou curtir meu domingão. Ainda estamos bem no começo da manhã. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e que as coisas se resolvam. E fiquem atentos. Comecem a se preparar para algo que pode não ser agradável para o Brasil, para o nosso futuro. Porque dependendo de como as coisas se darão nessa próxima semana e na vindoura, nós poderemos fazer a opção por uma escolha assim, ou a gente vira uma Coreia do Norte, ou a gente vira uma Coreia do Sul. Aí vai depender do teu empenho também, do seu entusiasmo em defender o que você acredita de fato. Você quer abrir mão de tudo que você tem, porque você vai perder tudo. Não importa se você tenha pouco, ou tenha muito, ou tenha o suficiente. Você vai simplesmente perder tudo, porque o Estado vai passar a ser dono de tudo, os seus valores vão depreciar, porque o dólar vai disparar, a inflação vai ser uma hiperinflação, o desemprego vai ser gigantesco, porque as indústrias não vão conseguir exportar mais, a economia brasileira é insuficiente para fazer a economia crescer, e é isso. Os países alinhados ideologicamente com o atual governo também estão passando por crises, não vão poder socorrer aqui, e vai ser o samba do crioulo doido. Então é isso aí, vou ficando por aqui, esse é o resumindo número 6. Fiquem ligados, a gente volta a qualquer hora. Tchau.